É, E vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar com aquela questãozinha lá, né? Que eu deixei para vocês. Oxi, ok. Pá, pá, pá. Tá rolando um problema aqui, gente, hoje. Então é isso, ó. Já mudei aqui a datinha, certo? Certo? E vamos seguir aqui, então. A gente começa hoje com a questão 50. Não deu muito certo o meu jinx. Mas tudo bem. É a vida que segue, não é mesmo? Vamos lá. Vamos reler essa questão aqui que eu deixei em aberto para vocês. O tempo de espera foi menor, vejam só. Então aí a gente está falando ainda de pré-socráticos. Então, texto 1. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de novo reúne. Senhor Heráclito. Texto 2, fragmento B8. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável, sem fim, não foi, é isso? Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia ser o que é perecer, é isso, tá? Como poderia gerar-se? Parmênides. E aí, lembrando que o Heráclito e o Parmênides, eles são os dois pré-socráticos principais que vão dar início aí às tradições filosóficas, tanto do Platão quanto do Aristóteles, né? E aí eles vão seguir aí na vida a partir do pensamento desses dois. Heráclito está defendendo aí o movimento, enquanto Parmênides está defendendo a permanência. Beleza? E aí a questão é: os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das A. Investigações do pensamento sistemático. B. Preocupações do período mitológico. C. Discussões de base ontológica. D. Habilidades da retórica sofística. E. Verdades do mundo sensível. E eu me lembro que a maioria de vocês tinham colocado que a resposta certa seria a C. Era isso? Opa, eu aqui fazendo todo o rolê. Muito que bem, resposta certa é de fato a C, discussões de base ontológica, né? Ele se opõe na questão do ser, ele se opõe na questão da mudança, da permanência. Então, se eles iniciam duas tradições filosóficas diferentes, no caso, Platão e Aristóteles, Platão está mais para Parmênides e Aristóteles está mais para Heráclito, a questão deles é justamente de base ontológica, nessa discussão do ser, né? Enquanto Parmênides está defendendo um ser que é permanente, um ser que sempre existiu, que sempre vai existir, que é infinito, que gerou a si mesmo e tudo mais, o Heráclito está defendendo a mudança, o ser como devir, aquilo que vem, aquilo que muda o tempo todo. Beleza? Então, beleza, gente. Então vamos lá para as nossas questões do dia aí. Questão de número 1. Na apostila de vocês. Número 1. Repetindo, número 1. Na década de 30 do século XIX, Tocqueville escreveu as seguintes linhas a respeito da moralidade nos Estados Unidos. A opinião pública norte-americana é particularmente dura com a falta de moral, pois esta desvia a atenção frente à busca do bem-estar e prejudica a harmonia doméstica, que é tão essencial ao sucesso dos negócios. Nesse sentido, pode-se dizer que ser casto é uma questão de honra. Quem é casto aí? Quem são os honrados?
deste lugar. Olha só, o Tocqueville ele foi um filósofo estadunidense do século XIX e um moralista, certo? Ele está pensando aí nas questões realmente morais dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, historicamente, eles são um país conservador no que diz respeito a esse tipo de coisa. Eles saem desse conservadorismo muito recentemente, né? E é isso. Vamos ver qual é a questão. Do trecho infere-se que, para Tocqueville, os norte-americanos do seu tempo são, ou faziam, A. Buscavam o êxito descurando as virtudes cívicas. B. Tinham na vida moral uma garantia de enriquecimento rápido. C. Valorizavam um conceito de honra dissociado do comportamento ético. D. Relacionavam a conduta moral dos indivíduos com o progresso econômico. E acreditavam que o comportamento casto perturbava a harmonia doméstica. Alguns segundinhos para vocês, senhoras e senhores, para ver o que vocês vão pensar. Interpretação de texto, essa questão. Lari tá achando que é C. O André acha que é D. Xará acha que é D. A tia acha que é D. Golden, golden, golden as I open my eyes. Também acha que é D. Sobrinho platônico. Giovana também acha que é D. Vamos ver quem acertou. Quem dá mais? Quem dá mais? É a D, caralho! É isso mesmo. É a alternativa D. É só interpretar o texto mesmo, né, gente? Existe uma pegadinha nessa questão? Existe. Ali, quando ele coloca aí, né? Acreditavam que o comportamento casto perturbava a harmonia doméstica. Se você ler com menos atenção, você pode responder essa. Lari, por que você tinha respondido a C? Golden, golden, golden as I open my eyes. Bom, a gente vai discutir. Aí, ó, professor. Foi questão de interpretação, a Lari me disse. Beleza. Seguimos. Posso seguir? Professor, rapidão, o que seria esse comportamento casto? Eu não entendi. Ah, você não entendeu porque você é casto. Uma pessoa casta, David, é aquela pessoa que segue puramente os preceitos religiosos, principalmente no que diz respeito à moral da sexualidade. Então, aquela pessoa que se guarda, por exemplo, espera o casamento, né? Aquela pessoa, eu escolhi esperar. Esta pessoa é uma pessoa casta. Ok? Ok, valeu, professor. Entendi. De nada. Como vocês estão vendo, a Letícia escolheu esperar, né? E a gente vai fingir que ela acredita nela. Questão 14, senhoras e senhores. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista, olha aí, a gente tem um período histórico na questão, né? Isso é bom a gente chamar atenção, de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Esse texto aí é do senhor Nicolaus Querenko, que era um professor da história na USP.
chamado O Renascimento. E aí a questão é: o texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre, olha só, esse momento histórico do qual o Schevenko está falando é o renascentismo. Lembrando vocês que o renascentismo está saindo da Idade Média, então a gente está saindo de um teocentrismo e passando para o antropocentrismo, né? E aqui, renascentismo por quê? Porque a gente está resgatando, né? Fazendo renascer algumas ideias já lá bem antigas, certo? Então é por isso que é o renascentismo. E esse renascentismo, ele está, de acordo com o Nicolau, ele está afetando também a produção artística daquela época, né? E aí, o texto está estabelecendo uma relação entre A, fé e misticismo, B, ciência e arte, C, cultura e comércio, D, política e economia, ou E, astronomia e religião? Essa eu acho que tá bem fácil, né? Mas mesmo assim a gente segue aqui com Harry Styles para vocês. Alguns segundinhos aí para vocês pensarem. Back to the light. Deu. Até o fim da aula a gente acaba essa música. You're so golden. Galera tá achando que é a letra B, justamente, né? É só a gente pegar ali ele falando a pesquisa científica, a invenção tecnológica, cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento, que são características da arte. Hoje, na sessão da tarde. É justamente isso, certo? Então, ali a gente tem um renascimento cultural que vai levar ao relacionamento entre ciência e arte. É só vocês pensarem no Leonardo da Vinci, né? O da Vinci é um grande representante desse movimento nesse sentido. Então, se vocês vão lá estudar o Leonardo da Vinci, ele não foi só um grande pintor, mas ele foi um grande cientista também, né? O Homem Vitruviano, além de ser uma obra de arte, também é uma obra científica, né? Se você parar para pensar que o Da Vinci está calculando ali a proporcionalidade do corpo humano, né? Então, é bem neste rolezão que nós estamos. Posso seguir ou tem alguma dúvida? Seguimos. Vamos lá. Chegamos no senhor Kant. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante a vida. Kant. Isso daí é resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? Aufklärung, né? Kant aqui, lembrando vocês que ele está na Alemanha, preso lá em Königsberg, casto, para usar essa palavrinha aí, só estudando, pensando, e ele está vendo o movimento da Revolução Francesa acontecer ao longe, né? Uma das grandes inspirações do Kant nesse sentido foi o Rousseau, que falava justamente da autonomia, né? Do esclarecimento, do pensar por si mesmo. E aqui o Kant e o Rousseau estão muito próximos. A pergunta é:
Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento no sentido empregado por Kant representa a reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. C, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. D, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Ou E, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Tempo? A de André? A de Amazing. Gita entre A e B. Eu gosto tanto dessa música que dá vontade de deixar ela tocando para sempre. Então vamos lá. Gi, diz para mim por que você está entre a A e a B. Que vontade de socar o David. Ai, gente, vocês ficam pensando nesses ataques o dia inteiro, né? Aposto que a Letícia nem fez a questão, ela ficou só pensando no ataque mesmo. Ai, Gi, fala para nós. Não sabe explicar. Ô, Jesus amado. Você sentiu que tinha que ser a B. Então, é um negócio de sentimento, né? Um negócio de sexto sentido, né? Gi, você precisa trabalhar seus sentimentos, seu sexto sentido melhor, gato. Tá difícil. A Isa mandou um negócio aqui no privado muito interessante. Então é A, tá, gente? A reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Ó, para o Kant, o esclarecimento, a possibilidade de se pensar por si mesmo é justamente essa expressão máxima do esclarecimento, do iluminismo, do Aufklärung, tá? Henrique, o Kant usa duas grandezas necessárias, que é o mais perto que ele chega de verdades absolutas, além do imperativo categórico, certo? Quais são essas grandezas absolutas? Para o conhecimento, né? Aí é um outro ramo do Kant. O tempo e o espaço, que são as grandezas absolutas, e a gente não consegue pensar em nada fora do tempo e do espaço. Mas aqui o Kant está se voltando literalmente para a política, né? Para essa coisa de você se esclarecer de fato. O que é o esclarecimento para o Kant, afinal de contas? É justamente a reivindicação da autonomia, portanto, pensar por si mesmo, da capacidade racional, porque nós somos seres humanos racionais, como expressão da maioridade. Certo? Pode falar, o sobrinho platônico. Professor, eu não entendi o que ele quis dizer nesse trecho. Depois que a natureza de há muitos os libertou de uma condição estranha. Que condição estranha é essa? E, tipo, a natureza faz espontaneamente ou, tipo, a própria pessoa que é responsável por isso? Eu não entendi muito bem. Veja, o Kant ele está pensando aí no Rousseau. Eu disse, né, que o Rousseau é uma grande inspiração. Então ele está pensando no estado de natureza, quase. A natureza nos libertou daquela coisa de depender de outras coisas. Nós somos autônomos, de acordo com Kant, né? A natureza aqui você pode entender também como Deus. Deus entrando aí pela portinha do fundo e o Kant falando, transformando esse Deus aí em natureza, né? E o Kant vira e fala para você:
Ô, Yamamotinho, querido, você foi libertado ali da tua, da tua minoridade, por que tu não está usando sua autonomia, né? Por quê? Por que que o homem não usa a sua autonomia? Porque ele é medroso, porque ele é egoísta, porque ele está confortável, ele tem preguiça. Então, que a gente coloca toda essa culpa das pessoas não pensarem, basicamente, né, da pessoa ir lá e fazer a coisa sem pensar, no próprio homem. A culpa é do próprio homem, porque a gente tem as condições para isso, de acordo com Kant, né? Você tem as condições, você tem racionalidade, você tem a razão, você tem o seu entendimento, isso quer dizer que você deveria ser uma pessoa racional e crítica. Beleza. E professor, só mais uma coisa. Já que ele fica falando de autonomia e tal, como que ele via, tipo, a vida em sociedade? Tipo, ele era contra isso ou não? É um caso à parte? Não, ele via a vida em sociedade como algo muito bom. O Kant é uma das primeiras pessoas a fazer uma distinção de espaço público e espaço privado que segue até hoje, né? No espaço público, você tem o direito de dizer o que quiser, porque ele é público. No espaço privado, e aí ele está pensando em você obedecer, né? Em privatismo mesmo, então a igreja ou o seu patrão ou a escola são espaços privados nesse sentido, né, de você ter que obedecer, mas no espaço público você pode dizer o que você quiser. Então, para ele, sem esse espaço público, sem esse lugar de discussão, sem essa ágora, não é possível uma sociedade que realmente funcione, que realmente seja justa e que tenda ao que ele acreditava ser o reino dos fins, a paz eterna. Beleza, então essa autonomia é só no aspecto intelectual mesmo, né? Mas nenhum outro. Só no aspecto intelectual, que para o Kant já Beleza. significa quase tudo. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Uhum. Vamos lá, então. Mais uma. Agora é Hume. David Hume. O Hume, o Kant dizia que foi o Hume que despertou ele do seu sono dogmático e que levou ele a pensar de verdade, certo? Então vamos lá. A gente tem um texto do Descartes e um texto do Hume. Texto 1, do Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Lembrando lá que o Descartes está colocando todas as coisas em dúvida, né? E que ele vai ali, a partir de alguns pressupostos, tentar chegar a uma verdade, né? Inabalável. E um desses pressupostos é colocar em questão os nossos sentidos. Então, texto 2 do Hume. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então vamos lá, eu vou ler de novo porque eu me distraí. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia, essa ideia sem significado. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita de que essa ideia nada mais é do que uma ideia. E aí a pergunta é: nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume a. defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. B. entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. C. são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.
D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Ou E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção de conhecimento. Lembrando que a questão está perguntando Descartes e Hume, certo? Então são os dois. Pensem aí. Vamos ver então. Tô vendo que a letra C tá ganhando aí. Será que é? Não! E. Atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Olha só, o Descartes ele está afirmando que não dá para você confiar nos sentidos. Enquanto o Hume está dizendo que para você confirmar uma ideia, para saber se essa ideia tem algum sentido, você tem que se perguntar de que impressão deriva esta suposta ideia? Impressão é o que nos aparece, portanto, sentido, certo? É por isso. Então, é justamente isso. Então, pro Descartes não dá para a gente confiar, para o Hume a gente tem que se perguntar justamente aos sentidos se essa ideia é válida ou não. Então, o Hume está representando aí um empirismo, enquanto o Descartes está representando o racionalismo. Tudo bem? Mas, professor, tipo, eu pensei que era C porque ambos têm um posicionamento crítico, sabe? Então, tipo, né? Por que não poderia ser? Sim, é uma pegadinha, David. Eu poderia ter começado a questão falando para vocês: olha, lembrem-se que o Descartes é um racionalista e o David Hume ele é um empirista. Então a gente tem historicamente essa rixa entre o empirista e o racionalista, né? Como que eu conheço o mundo? Eu conheço o mundo por meio da minha razão ou eu conheço o mundo por meio dos meus sentidos? Aí a gente volta lá para Platão e Aristóteles, né? Sempre a gente volta para Platão e para Aristóteles. E aí, justamente, eles são críticos, sim, mas cada um está defendendo uma coisa muito específica sobre a gênese do conhecimento. Deu para entender? Não é uma questão simples, tá, Entendeu? gente? Tipo, esse criticismo não é deles também, né? Tipo, eles não são representantes, né, disso. Já vem de um tempo. Já vem de algum Justo, tempo. justo. Uhum. Exatamente. A Lari está me perguntando. Quando ele fala de perguntar os sentidos, como seria isso? Lari, basicamente é o seguinte, vamos lá. Eu penso num Pégaso. Vou usar o exemplo do Pégaso de novo. Eu preciso me questionar e voltar para os meus sentidos. A ideia de Pégaso faz sentido na realidade? Então, eu consigo enxergar um Pégaso real na realidade ou não? Essa ideia faz sentido ou não? Eu me volto para a realidade, eu me volto para as coisas que estão no mundo, me pergunto se essa ideia que eu tive faz algum sentido no contexto da realidade do mundo, dentro das coisas sensíveis. Tudo bem? Então, beleza. Seguimos. De nada, meu amor. Vamos lá. Mais um do Descartes, então. Chato, né, gente? Descartes. Descartes aparece em tudo que é prova, o tempo todo. É insistente este senhor. Baixinho, tuberculoso. Vamos lá, texto 1.
Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. O que ele está falando aqui? O que Descartes quer dizer com isso daí? Ele está querendo dizer que, olha, tudo que eu recebi até o momento, tudo que eu considero como verdadeiro, eu vou colocar em questão aqui. Para que eu consiga construir esse saber firme e inabalável, eu preciso destruir tudo que eu já sei. A famosa dúvida radical ou a dúvida hiperbólica, tá? Texto 2. É o caráter radical do que se procura que exige radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será, seguramente, nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Esse texto é do Franklin Leopoldo Silva, que também é um professor lá da USP. Ele é um especialista em Descartes, em filosofia francesa, na verdade. Então, o que ele está dizendo? Ele está comentando o texto acima, certo? Então, quando ele está dizendo que é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca, o que ele está dizendo? O que o Descartes está procurando? Esse saber inabalável. Então, o resultado no qual eu quero chegar é um resultado radical. Para que eu chegue a um resultado radical, eu preciso de um método tão radical quanto o meu resultado. E aí, o meu método vai ser colocar as coisas em dúvida, beleza? Vamos ver então o que essa questão está perguntando para a gente. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. Ele está perguntando sobre um método, certo? Um método cartesiano. A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Ou E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. É o método que ele está perguntando. Pensem aí. O Henrique já foi certeiro. Será? André. Vamos lá, por que vocês acham que é a letra B? Porque eu acho que justamente o que os textos dizem o questionamento que ele faz é algo que ele regride, tipo, ele vai nos conceitos que já foram assimilados por ele e ele busca encontrar dúvidas justamente para chegar próximo da verdade, né? Eu entendi assim, pelo menos, quando eu li. É isso. Será que é? É isso. B, é isso mesmo, gente. Descartes tem que destruir tudo o que já foi construído, né? E esse método que ele usa para destruir tudo isso é o questionamento.
portanto, colocar em dúvida todas as coisas, todas as ideias e todas as concepções antigas, para que a partir daí ele possa construir um novo tipo de pensamento inabalável, né? Então eu quero que vocês pensem. Para construir uma casa, você precisa derrubar a casa que está ali naquele lugar, desde as estruturas, né? E aí você constrói de novo, desde as estruturas, uma nova casa. Beleza? Você precisa ir do mais simples, lembra? Para o mais complexo. Para o Descartes é assim que a gente funciona. É dessa forma que a gente vai funcionar, a nossa razão funciona. Tudo bem? Então, beleza. Não podem ser as outras, ó. Não pode ser a A, porque é justamente o contrário que ele está dizendo. Não pode ser a C, porque ele não está pensando em homens esclarecidos ou não esclarecidos. Não pode ser a D, porque ele não quer eliminar a memória dos saberes antigos, ele quer colocá-las em dúvida. Não pode ser a E, porque justamente o cara está questionando tudo, né? Então não dá para você encontrar ideias e pensamentos evidentes assim, evidentes, né? Essa palavra evidente é aquilo que está muito claro, que dispensam ser questionados. Beleza? Questão 27 aí. Vamos lá. Até hoje, mais um Kant, hein? Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolveram melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Querem que eu leia de novo? Professor, por favor, porque eu não entendi muita coisa, não. Tudo bem, vamos lá. Até hoje, então até o dia que o Kant está escrevendo, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, ou seja, como que eu conheço a natureza? Olhando a natureza, certo? A natureza vai me dizer como ela funciona, beleza? Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Então, todas as tentativas que você tinha de continuar com esse método de conhecimento das coisas acabavam dando errado. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, ou seja, você inverte, certo? Não é mais a natureza que está me dizendo como ela funciona, sou eu, a partir da minha racionalidade, do meu esclarecimento, que estou analisando a natureza e dizendo como ela funciona, certo? Eu mudei o holofote, é isso. O trecho em questão é uma referência que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia, porque eu estou mudando o ponto de partida. Da mesma forma que o Copérnico muda o ponto de partida da Terra para o Sol, a gente está fazendo a mesma coisa. Eu estou mudando do objeto para o ser humano. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que A. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. C. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Ou E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Tempo. Certo.
Olha, temos várias possibilidades aí. Vamos lá, então. Henrique, por que você acharia que a A é uma opção também? Então, é que eu imaginei, porque pelo que entendi, tipo, ele vem justamente com uma noção diferente do que já foi estabelecido, e eu não sei se exatamente é da natureza do conhecimento ou se como você obtém, ou só da relação entre objeto e conhecimento. Eu fiquei em dúvida nisso, se também se questiona também a essência, a natureza do conhecimento, ou só a relação objeto-conhecimento, entendeu? Eu fiquei nessa dúvida. Certo. Fê, por que você acha que é a C? Então, professor, tipo, primeiro eu tinha pensado na, mas esse opostos não estava me agradando. Aí, tipo, é uma coisa semelhante, só que ao invés do opostos está a interdependência, né? Tipo, sei lá, eu percebo que parece que no texto, né, o racionalismo está à frente do empirismo, do Kant, mas parece que não deixa de estar relacionado os dois, sabe? Certo. David, por que você acha que é a D? Por causa dessa inversão tendendo ao racionalismo. Então, tipo, parece que ele sobrepõe o racionalismo às ideias em relação ao sentido, que seriam os objetos. Foi o que eu entendi. Certo. Vamos ver se alguém acertou. É a A. Olha só, gente, essa questão ela é mais simples do que nos parece. Vou mostrar para vocês por quê. Ó, olha o que ele está dizendo. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia, que é essa mudança de ponto de uma forma de conhecer para outra forma de conhecer. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que... O que ele está querendo saber? Nesse trecho em que o Kant está dizendo que antes o objeto nos dizia o que ele era e agora a gente diz o que o objeto é, a gente está colocando aqui pontos de vista opostos. Então, o primeiro ponto de vista é o ponto de vista de que o objeto me diz alguma coisa. E o outro ponto de vista é o ponto de vista que diz que eu digo sobre o objeto. Por isso a revolução, porque eles são opostos, né? Então ele está pensando neste trecho exatamente. Eu entendi exatamente por que vocês colocaram as outras. Só que é justamente nessa viradinha, nessa pegadinha do oposto, né? Então, eu tô pensando nesse trecho, o que que é oposto? O que que ele está querendo dizer? Quais são essas duas concepções filosóficas que estão se confrontando aí, né? E se vocês pararem para pensar, ele está falando duas concepções filosóficas. Todas as outras alternativas, elas não estão pensando em duas concepções filosóficas, né? Talvez aí estaria pensando em alguma concepção filosófica, mas está muito claro no texto que o Kant defende uma delas, né? Então elas não podem ser ambas recusadas. Aí a D, que foi a que vocês acharam aí, está falando, apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Seria se fosse Platão. Estaria correta se fosse o Platão. Né? O Kant ele não está colocando a primazia das ideias, ele está colocando a primazia da nossa razão, do nosso ponto de vista, e não necessariamente das ideias. Tá?
A Lari me perguntou por que não poderia ser AC. Revela uma relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Lari, porque ambas elas estão falando da interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica, só que de pontos de vista invertidos. Então não existe confronto. Você percebe? Se ambas estão falando disso, nesse quesito não existe confronto. E ele está perguntando ali do confronto. Tudo bem? São palavrinhas, né? Que pegam a gente. Mas essa é uma daquelas questões bem difíceis mesmo. Vamos lá, então. Questão 34. Tô achando que hoje vocês vão almoçar mais cedo, hein? Ô, professor. Pode falar, pode falar. Desculpa, antes, você pode voltar rapidinho? Eu fiquei com uma dúvida só. Ouço. Óbvio. Diga. Então, na D, por exemplo, se não fosse das ideias, fosse da primazia do conhecimento, aí poderia estar certo ou não? Poderia estar mais próximo do certo, Henrique. Mas eu acho que ainda não estaria certo, porque o Kant ele está dando uma importância muito grande aos objetos, mas de outro ponto de vista. Perceba, quando o Copérnico ele muda a nossa visão, né? Ele é o primeiro a dizer que, na verdade, a Terra não é o centro do universo. Ele está pensando nas mesmas proporções, ele está pensando no mesmo lugar, ele está pensando no mesmo mapa, mas ele só está mudando de posição as coisas, né? É tipo um joguete. Então eu vou pegar, vou mudar isso daqui de lugar aqui, um quebra-cabeça. Eu vou mudar de lugar e aí eu vou ter toda uma nova experiência. O lugar em que a coisa está colocada muda tudo, mas os dois continuam tendo a mesma importância. É a troca do lugar, é a troca da posição que a gente está olhando para a coisa. Deu para entender? Acho que entendi agora. Tá. Então vamos. Qualquer coisa eu volto depois. Questão 34, então. Mais um decara aqui. É o caráter radical, é aquele mesmo texto do Franklin Leopoldo, eu vou ler de novo. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido, de alguma forma, gerada pela própria dúvida. E não será, seguramente, nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Vamos lá, o que ele está perguntando? Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o ou a dissolução do saber científico, b, recuperação dos antigos juízos, c, exaltação do pensamento clássico, d, surgimento do conhecimento inabalável e fortalecimento dos preconceitos religiosos. Time. D de Descartes. D de David. David, o que você está comendo? Eu tô com fome. Bolacha de banana. É o quê? De banana? Bolacha? Aham. Eu não sei se é biscoito ou bolacha, sempre confundo, mas... Bolacha. É isso, André. Nicite, muito bom. Biscoito é só cookie.
D. Henrique também acha que é D. Adoro Misfit. Então, vamos lá. É a D mesmo, né? Se o Descartes está procurando aí esse surgimento do conhecimento inabalável, ele precisa questionar as coisas. E aí é só por meio do questionamento da dúvida radical que ele vai conseguir chegar a esse conhecimento inabalável. Parabéns, senhoras e senhores. Arraso, um arraso, vocês são um arraso. Vamos agora pensar no Galileu. Olha só, a gente pensou no Copérnico, vamos pensar um pouco no Galileu agora. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele não está escrito em língua matemática. Ele está escrito em língua matemática. Isso daqui foi um ato falho. Freud explica o meu ato falho. Ele não está escrito em língua matemática. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Olha que poético o Galileu, né? Ele está falando basicamente o quê? A filosofia é esse livro que a gente observa, que a gente lê, que é o universo. Mas que para a gente observar esse universo, a gente precisa de algumas ferramentas. E antes mesmo da gente conhecer as palavras, a gente tem que entender essas ferramentas como matemática, como figuras geométricas, certo? É isso que ele está dizendo. Então, ele está defendendo aqui um método matemático de compreensão do mundo, beleza? Então, vamos ver. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. B. Necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Pensem. Revolução Científica do século XVII. Isso é uma daquelas questões interdisciplinares que a gente chama, né? Muito provavelmente vocês já viram isso alguma coisa do tipo em física, vocês já viram alguma coisa do tipo em ciências da natureza. O Henrique está achando que é a C. Certo. Platãozinho também está achando que é a C. Escolástica, Ana. Eu travei ou foram vocês que travaram? Foi você, Pro. Ah, fui eu? Errei. Escolástica, Ana, é aquela escola filosófica medieval do fim da Idade Média, da qual São Tomás de Aquino faz parte. Que é diferente da patrística, que são os pais da igreja, né? Da qual Santo Agostinho faz parte. David, por que você acha, você está em dúvida? Por que você acha que pode ser a B ou a C? É que a B tem justamente esse enfoque do ensino matemático, tipo, ele não é desprezado, né? E a C vem aquele contexto lá da igreja que perseguia, né? Tipo, as pessoas que não praticavam a ciência que era espalhada pela igreja, sabe? Então, eu fiquei em dúvida entre essas duas. Sei. Mas acho que é a C mesmo. Certo.
André, por que você acha que é a B? Então, porque a escolástica, o São Tomás de Aquino, ele defende que a razão e fé precisam estar juntas, né? E aí, como ele não está falando nada da questão da fé ter alguma relação, eu pensei que ele defendia apenas o racionalismo mesmo. Certo. Olha só, então vamos lá. É a C, certo? Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Então, é justamente isso que vocês pensaram. Revolução científica, né? Século XVII, Renascimento. Então, mesmo que no texto não tenha alguma coisa em relação à igreja, na questão, na comanda da questão, vocês encontram alguma coisa que, ó que loucura, que está ligada à igreja. A pessoa que fez essa questão é realmente filha da puta. Mas vocês conseguiram ler muito bem essa questão. Vocês estão de parabéns. E eu entendo também qual foi o erro do André, que foi um erro muito legítimo. E a dúvida do David também. Né? São erros legítimos e dúvidas muito legítimas também. Parabéns, essa não é uma questão fácil. Vocês estão de parabéns mesmo. Vamos ver então mais um Hume. Ou alguém tem mais alguma dúvida sobre a questão anterior? Ô, professor, você pode explicar os preceitos da escolástica que o André falou e eu acabei que eu tinha esquecido também, eu queria entender melhor. Tipo, Claro. Ó, quando a gente está pensando em escolástica, a gente está pensando numa escola filosófica religiosa, numa escola filosófica cristã, que é aí representada principalmente por São Tomás de Aquino, né? Embora São Tomás de Aquino traga a razão mais próxima da fé, ao contrário de Santo Agostinho, embora você tenha essa proximidade maior entre as duas, você ainda tem a fé como a principal forma de explicação das coisas, né? Então, para eu explicar o mundo, para eu explicar o universo, eu uso da minha razão, mas eu uso da minha razão partindo do pressuposto de Deus, né? Aqui, o que o Galileu está fazendo é basicamente tirar Deus da jogada e colocar a matemática como uma forma, um método de explicação real sobre o universo. Tudo bem? entendi, obrigado. Nós. Então vamos lá. Hume. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Ou seja, o Hume está dizendo que para a gente entender, para a gente compreender alguma coisa, a gente está usando duas coisas que nós já conhecemos previamente, né? Seja por meio da experiência que nos aparece ou da experiência que nós sentimos. E a gente consegue, então, pensar nessas duas coisas juntas e formar uma coisa composta aí. Tudo bem? Ele vai perguntar, então, Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ou seja, aquilo que a gente consegue perceber, ao considerar que A. Os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. E as ideias como fonte específica do sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Tempo.
Lari acha que é A. Outra Lari está em dúvida entre A e E. André fica na A. Lele fica na A. Henrique acha que é E. Estamos acirrados. Tá aparecendo a contagem dos votos de... Esqueci já qual era o estado americano. Que estava acirrado, assim. Empiria de empírico. Georgia. Isso mesmo. Então, vamos lá. Que rufem os tambores, senhoras e senhores. É a A. Eu já vou explicar para vocês porque que não é a E. Olha só. As ideias têm como fonte específica o sentimento. As ideias não têm como fonte específica o sentimento. As ideias têm como uma fonte possível o sentimento, que é o que ele está dizendo aqui. Eu juntei a ideia empírica do que eu vi de uma montanha e de ouro, ou eu juntei a ideia empírica do que eu vi de um cavalo e do meu sentimento, da virtude, do que eu sinto como virtude. Então, não é fonte específica, mas é uma fonte possível, né? O sentimento é uma sensação, assim como também a minha visão é uma sensação. Então, a gente vai na A por conta disso. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação, especificamente na sensação. Especificamente na sensação, olha eu usando a palavra aí de novo. Na sensação, certo? O especificamente no sentimento, que é uma forma de sensação, não dá. Deu para entender? Duvidinhas? Então vamos lá. Questão 46. Schopenhauer, o triste. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Então, o que ele está dizendo aí? Os desejos, a gente sempre vai desejar mais, lembra? Então parece uma esmola. Eu vou ficar de boa naquele momento e depois eu vou querer mais. Mas se eu me resigno com a minha condição merda de humano, com a minha condição de que, mano, eu sempre vou desejar mais e, putz, que bosta, eu me livro de todas as preocupações que eu tenho porque eu me resignei, tá? Schopenhauer. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... Então, a felicidade ela está indissociavelmente ligada ao quê? A. Consagração de relacionamentos afetivos. B. Administração da independência interior.
C, fugacidade do conhecimento empírico. D, liberdade de expressão religiosa. Ou E, busca de prazeres efêmeros. Tempo. Vem ou não vem? E qual a tradição que ele está perguntando? B. A, B, C, D, E, F, G. Vamos lá? Administração da independência interior. Gente, ó. Pegadinha. Pegadinha, na verdade, não. Eu acho que a questão está mal formulada. Mas vamos lá. Aqui a gente tem um trecho do Schopenhauer, beleza? Em que ele está dizendo que a gente precisa se resignar. Resignação está diretamente ligada com essa coisa da gente conseguir se organizar e se administrar interiormente, da gente ser independente do mundo exterior, certo? Da gente se bastar, por mais merda que isso seja para o Schopenhauer. Essa é a nossa condição de humanidade. E aí a questão pergunta, o trecho destaca uma ideia remanescente, ou seja, uma ideia que permaneceu de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... Gente, olha isso. A gente pode pensar nos dois pedaços do trecho. Por isso que eu acho que a questão está mal formulada. Então, eu diria que vocês, todos que disseram B ou E, poderiam ter acertado, na minha opinião. B é essa segunda parte que Schopenhauer está falando da resignação, e E é essa primeira parte que a gente pode pegar lá, sei lá, do hedonismo, por exemplo, e dizer que a gente busca esses prazeres efêmeros, né? Ele não deixa claro em momento nenhum qual é a parte do trecho ao qual ele está se referindo. Então, para mim, a questão foi mal formulada. O gabarito dessa questão, eu fui inclusive procurar, porque eu caí na mesma questão de vocês, é o B. É a alternativa B, administração da independência interior. E aí, considerando que é uma questão de Schopenhauer, faz sentido que seja B. Mas está muito... não está claro isso. Tudo bem? Então, considerem-se todos que responderam aí também pessoas que acertaram a questão. Que eu vi até a cara de choque do David na hora que circulou a B ali. Então, vamos lá. Questão 47, senhor Nietzsche. Nietzsche. Quando a gente fala Nietzsche, rápido, parece que a gente tá espirrando, né? Nietzsche. Um negócio meio louco aqui. Zaratustra. Eu adoro ler os trechos do Zaratustra, porque eu acho Zaratustra fenomenal. Vamos lá. Eu vou até interpretar. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo. E se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem
abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Cara, né? Gente do céu. Pensando em pessoa dramática. Uma pessoa que, tá ruim o bagulho, né? Nossa, esse bagulho tá bem difícil. Me lembrou Tolkien, Silmarillion. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que nihilismo, negação de alguma coisa. E aí o Nietzsche ele passa por alguns nihilismos, né? No Zaratustra ele apresenta alguns nihilismos. Vamos ver. Alternativa A. Essa construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, a gente pode entender como algo que reforça a liberdade do cidadão, desvela os valores do cotidiano, exorta as relações de produção, destaca a decadência da cultura ou amplifica o sentimento de ansiedade. Time. Nossa, a briga tá feia, hein? CDB, DB. Vamos? Taram, 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 taram. Destaca a decadência da cultura. D. Primeira coisa, percebi uma coisa. Quando eu faço um preâmbulo dos caras para vocês, vocês tendem a acertar melhor. Eu não vou estar lá para fazer o preâmbulo para vocês. Pensem nisso. Então vamos lá. O Nietzsche é um crítico da cultura da época dele. Qual é essa cultura da época dele? O que ele está criticando? O cristianismo, certo? Então, para ele, o cristianismo é decadência. A cultura cristã é decadência. Os sentimentos cristãos são a decadência, né? No Zaratustra, ele está fazendo o quê? Ele está anunciando a morte de Deus. E para anunciar a morte de Deus, ele precisa criticar tudo aquilo que faz parte da ideia de Deus, né? Então, ele usa dessas alegorias para traduzir esse momento nihilista da filosofia dele, e o cristianismo é um nihilismo passivo, um nihilismo negativo. Então, ele está destacando nesse trecho, quando ele está falando ali, olha só, gente, proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença, né? Qual é essa doutrina e qual é essa crença que se proclamou e que circulou-se? É o cristianismo. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou.
tudo é oco. Para o Nietzsche, o cristianismo é vazio de sentido, né? Tudo é igual no cristianismo, não tem diferença, não tem conflito. O nosso trabalho de quem? O trabalho do anticristo, do Zaratustra, foi inútil. O vosso vinho tornou-se veneno. Vinho, ele está fazendo referência a quê? Ao sangue de Cristo. O mal olhado amareleceu-se os campos e os corações. Então as pessoas se tornaram essas pessoas fracas, essas pessoas sem perspectiva, que só se voltam a Deus. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. O que o fogo representa? Fogo representa a vida. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. O que as fontes, a água, o mar representam? Movimento, vida também. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. A terra não nos quer, porque a gente está destruindo a nossa própria natureza. Então, quando vocês dizem que poderia ser a B, ele não está desvelando os valores do cotidiano. Se ele estivesse apenas desvelando os valores do cotidiano, ele diria, é isso, isso e isso. Esses são os valores cotidianos. O Nietzsche não é um cara que aponta, que desvela, ele é um cara que bate. Lembrem-se, para o Nietzsche a filosofia tem que ser feita com martelo, a marteladas. Vocês colocaram também aqui, foi a maioria B e D, mas teve uma C aqui. Exorta as relações de produção. Sempre que vocês virem relação de produção, batata que é Marx, tá, gente? Então vem um pouco depois aí. Relação de produção, vocês podem já relacionar com Marx diretamente. Tudo bem? Vamos lá, então. Falta mais uma. Só mais uma, e aí vocês vão almoçar. E eu também. Que eu tô com... Eita, porra! Ninguém viu, tá? Ninguém viu. Oh, Jesus amado, a pessoa não faz o negócio direito. Vamos entender por que é a D, essa daqui. Nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora a nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda a espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. E aí a questão pergunta: em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Ou seja, para você ter o conhecimento como modo crítico, você precisa da autonomia do sujeito pensante. Ou seja, Descartes ele vai chegar no cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Portanto, você precisa... Não foi não, Gabriel, não foi não. Então, portanto, você precisa ter essa autonomia do pensamento, né? Não pode ser investigação da natureza empírica, porque o Descartes é um anti-empirista, né? Ele está falando contra o empirismo. Você não retoma a tradição intelectual, pelo contrário, você está batendo na tradição intelectual para chegar a um novo saber. Você não impõe valores ortodoxos, ou seja, valores puros, né? Você está questionando esses valores. E o Descartes não está muito preocupado com a questão da liberdade do agente moral, ele não está pensando em ética, ele está pensando em conhecimento, né? Então, como que a gente conhece as coisas? Só por meio da autonomia do sujeito pensante. Fala, David, pode falar. Professor, tem uma influência aí do Kant, né? Ou, tipo, o Kant que é influenciado no Descartes. Eu sempre confundo, Sim. tipo... O Kant é influenciado no Descartes. O Descartes está ali no século tá. XVII, o Kant está no século XVIII. Tá, beleza. Beleza? Gente, dúvidas? Vejam, toda essa parte que a gente viu hoje é uma partezinha mais chata mesmo, né? É uma partezinha que requer um pouquinho mais de atenção.
na hora que vocês forem resolver essas questões, tá? A gente pode voltar em algum momento aí nessas questões, não sei como vai ficar o calendário, mas a gente pode voltar um pouco nesses filósofos aí que vocês sentiram mais dúvida, beleza? Para a gente ver se consegue dar uma clareada aí na vida de vocês. Tudo bem? Semana que vem eu tenho certeza que vocês vão destruir. Vamos falar de filosofia política. Tenho certeza que vai ser uma destruição belíssima. E é isso, tá bom? Podem ir almoçar, senhoras e senhores, que eu tô morrendo de fome também. E semana que vem o David é o co-host. Gente, vamos fazer outra conversa sim. Vamos fazer, não sei, pouco antes de começarem as provas, tá? Até me proponho a fazer ali na semana entre o Natal e o Ano Novo, talvez. Vou conversar com a Gi, com o Rubão, pra gente marcar. Que? Ai, vocês se amam, gente. Isso daí vai acabar em casamento. Namorada Letícia que se cuide. O bagulho é louco. Um beijo. Bom resto de semana e bom fim de semana para vocês, meus amores. Tchau, professor. Brigadão, hein? Bom almoço aí. Até semana que vem. Para vocês também. Ó, meu co-host, hein? Eu vou cobrar, hein? Co-host, fechou. É bom você aparecer, hein, Gislaine? Olha lá, Gislaine. Veio, David. Beijo, gente.